Bom, o tema, né, que a gente escolheu foi o pensamento sistêmico e o novo paradigma da ciência, né? A referência que a gente utilizou, a obra é da Maria José Esteves de Vasconcelos, né? O pensamento sistêmico, o novo paradigma da ciência. Bom, quando a gente leu essa obra do pensamento sistêmico, a gente percebe uma mudança, uma transformação de paradigma da ciência, né? E é um tema, um assunto que é tanto para os filósofos da ciência como profissionais de outras áreas, tá? É um assunto que impacta todas as áreas do cotidiano, todos os momentos da nossa vida cotidiana, né? Influencia os nossos modos de ser e estar no mundo. Ela procura contrapor na obra, né, o paradigma da complexidade com o paradigma da simplicidade. É uma coisa que a gente vai ver com mais calma daqui a pouco. Então, para a gente entender essa transição paradigmática, a gente tem que se indagar, né, tem que se perguntar o que está mudando, o que significa isso, quais as repercussões disso, certo? E ela traz que essa nova ciência, essa nova visão de mundo é algo recente que surgiu no início do século XX, né? Então a gente contrapõe a ciência moderna, a ciência clássica, da ciência novo paradigmática emergente ou simplesmente ciência novo paradigmática. A gente podia visualizar a ciência moderna, né, como ciência clássica ou cartesiana, newtoniana ou moderna, tá? Pelo paradigma tradicional da ciência, né, ela traz crenças, valores, né, atitudes propostas da ciência tradicional, dentre os quais se destacam a simplicidade, a estabilidade e a objetividade, certo? A simplicidade, então, ela trata de elementos simples, né? Vai das partes para entender o todo. A estabilidade, por outro lado, ela prevê a ideia de um mundo estável, né? Controlado. A objetividade, enquanto isso, é o mundo visto de forma objetiva como na realidade, né? Uma questão de versão única do conhecimento. Então, agora a gente vai contrapor a ciência tradicional da ciência nova paradigmática emergente. Aqui são algumas características, né, da ciência tradicional. A ciência tradicional ela busca representar a realidade, fazer uma verificação empírica, se valer da racionalidade, né, do sistema observado, traz a ideia de especialistas, objetividade, né, procura trazer também a compartimentação do saber, se baseia na lógica clássica, né, no realismo do universo, na matematização, leis gerais, né, simplificação, e por aí vai. Já a ciência nova paradigmática emergente, por sua vez, ela aborda o mundo através da complexidade, da desordem, de padrões interconectados, da transdisciplinariedade, objeto em contexto, né, o princípio dialógico, entre outros. Então, nós temos que a simplicidade, por trás das aparências complexas, busca a simplicidade, né, o objeto simples no contexto, e traz a ciência análise separadas em partes, né? Retira o objeto de estudo dos contextos. Como exemplos, o biólogo, por exemplo, estuda a planta no laboratório. O psicólogo, por sua vez, observa, analisa o indivíduo fora de seu contexto. Então, falar um pouquinho da simplicidade, tá? A simplicidade, pela ciência, leva à atomização, né? Em busca do ladrilho elementar com o qual está construído o universo, dizia o Morin. Nessa busca, a ciência física foca sucessivamente a molécula, o átomo, o núcleo, os elétrons e até os quarks. Eu pretendo depois, pessoal, eu percebi que era necessário antes fazer uma abordagem desse tipo, panorâmica do assunto, para depois eu vou
pretender fazer na próxima reunião algo mais elaborado. Vocês vão ver uma coisa mais diferente, inovadora. Mas, por enquanto, vamos por aqui. Então, a ciência física ela foca sucessivamente a molécula, o átomo, o núcleo, elétrons e os quarks. Os estudiosos da linguagem da comunicação, por exemplo, eles fazem análise gramatical e sintática de conteúdo e outras. Tem essa questão da atomização na ciência, do ponto de vista da ciência tradicional, né? Ela traz essa ideia de simplicidade atomatizada. Ela separa em partes os elementos do universo, né? Separa entre fenômenos, os físicos dos biológicos, estes dos psicológicos, né? Separa as partes em categorias, classificações, tá? Então, assim, como eu disse, a ciência tradicional simplifica em forma de átomos, né? Exemplo, o químico, ele classifica os elementos químicos, o biólogo classifica os seres vivos, já o psicólogo classifica as pessoas em tipos psicológicos, né? Ainda com a ciência tradicional, né, se baseia na lógica clássica. Pela lógica clássica, um objeto ele não pode pertencer simultaneamente a duas categorias, né? O princípio da identidade. Ele traz os opostos. Os cientistas veem as atitudes como ou isto ou aquilo. Aqui eu lembro até do poema da Cecília Meirelles, né? Ou isto ou aquilo, né? E as relações humanas, em situações boas ou más, questão do inimigo ou do amigo, né? Essa contraposição, os opostos, né? Então tem o fenômeno, a ciência tradicional ela busca reduzir o fenômeno complexo em algo mais simples, busca simplificação, fragmenta o conhecimento, compartimenta o saber e leva aquilo que a gente chama dos especialistas. Sou especialista nisso, especialista naquilo, né? E como resultado da especialização tem aquelas frases que a gente já conhece. Ah, isso não é da minha especialidade. Não quero invadir seara alheia. Sobre isso, quem sabe é fulano, né? E por aí vai. Então, a ciência tradicional ela busca a racionalidade pela ciência e busca aliar os princípios da lógica clássica com o pressuposto da simplicidade. Agora fica legal, né? Agora vai para uma parte mais interessante. Como que é a ciência nova paradigmática, né? Ela transpõe a ideia de simplicidade para complexidade, a noção de estabilidade para a noção de instabilidade do mundo, a questão da objetividade transformada na intersubjetividade, tá? Bom, a ciência nova paradigmática, né, nessa perspectiva, as dimensões elas se relacionam fortemente entre si. Traz a ideia de transdisciplinariedade, a dimensão, né, do pressuposto epistemológico da complexidade, trata dos sistemas complexos, complexidade das organizações e também da complexidade da sociedade, né? Então, aqui ela desconstrói tudo aquilo que a ciência tradicional faz, né? Ela desconstrói, ela reconstrói. Ela traz a complexidade com uma não propriedade específica dos fenômenos biológicos e sociais. É, na verdade, um pressuposto epistemológico transdisciplinar. Para o Morin, isso se situa nos polos empírico e lógico, né? A ciência nova paradigmática ela surge no início do século XX, né? Isso aqui é bem interessante, essa ideia que a microfísica traz, né? Duas concepções da partícula subatômica, de um lado como onda e de outro lado como corpúsculo. Na verdade, parecem proposições contraditórias, mas são, na verdade, complementares, né? A gente busca associar esses dois termos que se excluem mutuamente, né? Tradições juntas em vez de excluí-las. Integra, né? Faz uma relação de integração. E surge aí o princípio da complementariedade, né? E aí, quando surge a teoria... Oi? Licença. Eu acho que falhou um pouco o áudio, se podia voltar um pouco.
Ou Aonde? a minha aqui, não sei, a minha Aonde? internet falhou? Vocês conseguiram ouvir tudo certinho? Carol? Eu consegui Aqui ouvir. sim. Ah, é? Então foi eu, desculpa. No Desculpa, Provision. desculpa. Mas pode voltar um pouquinho, se quiser. volta um Onde você pouquinho. parou, João? Não, foram 10 segundos, assim, e como tá gravando, eu queria, né, deixar, Não, mas então, acho que você pode não, continuar. não, tudo. Então, nós temos um pensamento complexo. Ela procura tratar das contradições juntas, em vez de excluir uma da outra. A ideia do princípio de complementariedade. E aí, quando surge a teoria quântica, complica mais ainda, né? Mas é a ideia de integração, de integrar os conteúdos, né? Não de excluir, de tratar de forma conjunta. Então, a ciência nova paradigmática na física traz o problema da desordem, né? E ela põe abaixo, né? Ela derruba um dogma central da física, a ideia de um mundo estável, né? E aí a gente busca reconhecer a desordem, uma nova forma de pensar o mundo, de refletir o mundo, né? A ideia de indeterminação aliada à imprevisibilidade dos fenômenos, tá? Então, a ciência nova paradigmática também traz na física o problema da objetividade. Na verdade, a complexidade do problema da objetividade, como dizia Morin, né? Ou ainda, a complexidade da relação de conhecimento. E aí, a coisa fundamental aqui, né? Que as coisas não se apresentam de forma tão compartimentadas, né? A ideia do paradigma da simplificação, né? Nos impede, nos dificulta, traz obstáculos para refletir a complexidade. Então, consequência disso, para a gente refletir de modo complexo, de forma mais abrangente, a gente precisa antes transformar nossas crenças muito básicas, né? Na verdade, passar a enxergar o elemento indivíduo como objeto em contexto, né? Ampliar o foco, ver sistemas amplos. Então, é preciso contextualizar, reintegrar o objeto no contexto e vê-lo dentro do sistema, tá? Aqui é uma coisa interessante, a natureza ela não corresponde ao nosso ideal de simplicidade e simetria, né? Por exemplo, eu lembro aqui de um paralelepípedo. Paralelepípedo é uma construção humana, tem um toque do homem. Na natureza não tem paralelepípedo, temos várias pedras diferentes, né? Então é preciso contextualizar. Simplificar, em outras palavras, produz simplesmente uma simplicidade atomizada, descontextualizada. Então, é preciso contextualizar e buscar enxergar uma complexidade organizada, né? Morin já dizia, o pensamento complexo segrega os antídotos contra a simplificação. E para o Morin é preciso um pensamento dialógico, né? Enquanto no pensamento dialético nós temos uma tese com uma antítese que resulta numa síntese, né? Por exemplo, o branco, o preto e a síntese seria o cinza, talvez. Então, por outro lado, da perspectiva dialógica, a gente poderia dizer que não seria nenhum, nem outro, nem um novo rótulo que sintetize as duas características, tá? Trata-se, na verdade, de um pensamento complexo, né? Das relações entre disciplinas e interdisciplinariedades. O Morin dizia, fazer comunicar as instâncias separadas do conhecimento, né? Pensar complexamente seria pensar e aceitar a contradição, confrontá-la e superá-la, sem negá-la e sem querer reduzi-la. Aqui é uma parte fundamental, né? O Pascal já dizia, não se pode conhecer bem as partes sem conhecer bem o todo, né? A ideia de partir, de ter uma visão ampla do conjunto, uma visão complexa, enxergando a parte e o todo. É uma explicação circular que articule as partes e o todo, né?
E a questão de propor umas noções alternativas, simultaneamente contraditórias e complementares. Então, enquanto a lógica clássica vê uma contradição, né, um erro lógico, um alarme nessa visão, por outro lado, o paradoxo e a contradição imobiliza o espírito linear, tá? Então, com o uso da racionalidade, né, com a racionalidade, os cientistas eles percebem, eles analisam, examinam as situações hoje em dia que a lógica clássica não atende mais o enfrentamento da contradição, né? Nós temos a superação da lógica clássica. Tradicionalmente, né, busca reduzir, eliminar os paradoxos e as contradições, procurando manter a lógica clássica e os seus princípios básicos, tá? Hoje, o que acontece? A gente precisa rever os pressupostos da lógica clássica, buscar compreender, entender a lógica da complexidade. Bom, então, a gente pode ver o seguinte, né, que a complexidade ela não produz sozinha a inteligibilidade do universo, não nos oferece uma nova metodologia, mas antes um desafio que nos leva a desenvolver novas formas de pensar e agir. Resumo da ópera. Nós temos que ver o pensamento sistêmico como um novo paradigma da ciência. Devemos nos comportar de modo complexo e intersubjetivo, nos apropriarmos do novo paradigma, mudando nossa postura epistemológica diante de assuntos da vida e do trabalho, tá? Então, apesar do paradigma da ciência tradicional ser hegemônico, há sinais de transição paradigmática pelo caminho. E a revolução digital ela introduziu uma nova era histórica, né? Modificou o modo como as pessoas aprendem e pensam, né? Busca abertura para transformação, busca deixar de lado as nossas atitudes neutras, objetivas, fragmentadoras, reducionistas e com foco no objeto. A revolução digital, assim, ela busca ampliar o olhar para um objeto, né, que emerge da distinção do observador quando interage com outros objetos e outro ambiente em que vivem. Então, isso é muito importante para a formação dos profissionais do século XXI. E o ponto central é a proposta do pensamento sistêmico como um novo paradigma da ciência. Então é isso, e eu agradeço a todos pela atenção e paciência até aqui.